Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, tratando sempre de problemas e temas comunitários de interesse do povo do município e da região. Nós voltaremos hoje a um tema que já tratamos neste programa, que trata-se da questão da outorga da água, cadastro de consumidores e lançadores de efluentes, tratados ou não, dentro dos rios Piraí e Cubatão. Então, a outorga da água, a partir de julho deste ano, passa a ser obrigatória o cadastramento dos consumidores e dos lançadores de efluentes. Então, a partir de julho desse ano, é um aviso que se dá para as empresas, para os agricultores que consomem água na agricultura, para as indústrias, para os prestadores de serviço, os grandes consumidores e os médios consumidores de água, que deverão se cadastrar para depois, na hora da divisão do racionamento, saber quem tem direito à água ou quem não tem mais direito à água. Então, esse cadastro inicial ele vai mostrar para a agência de água, para a Companhia Água de Joinville, por exemplo, e para a ANA, a Agência Nacional de Águas, quem são os consumidores de água do rio Piraí e do rio Cubatão. E quais são os efluentes lançados dentro desse rio. Então, esse cadastro inicialmente é para os consumidores. A partir de julho, os profissionais consultores da área específica poderão auxiliar os consumidores de água neste cadastro que é eletrônico. Ele pode ser feito diretamente pelo interessado no portal de cadastramento da SDE em Florianópolis. Vamos ver então o que é, qual é a abrangência, já falei. A abrangência são as bacias do Cubatão e do Piraí, para captação e despejo. Então, a água dentro do rio é limitada. Ela não está lá para ser usada de qualquer maneira. Então, como está prevista uma racionalização do consumo da água, diante da escassez que vai ocorrer em determinados meses do ano em Joinville e na região, isso está previsto, já aconteceu, já tivemos anos de muita escassez, tivemos anos com racionamento. Então, esta água do rio, aqueles que têm cadastro e que têm licença de outorga, poderão continuar tirando água do rio, mesmo sendo pouca, mas dentro de certos limites. Aí, os percentuais de uso da água de captação, vou dar um exemplo para vocês como é que funciona isso. Então, a lei vai dizer o seguinte, esse bloco vermelho que eu subi agora aí, ele pertence à reserva da Companhia Água de Joinville. Então, ela se cadastrou para tirar do rio Cubatão uma quantidade X, 2, 3 metros cúbicos por segundo do rio Cubatão, lá em cima na captação do Cubatão. Um outro interessado no uso da água são os rizicultores, os plantadores de arroz. Eles precisam de muita água para plantar o arroz. Então, eles também deverão se cadastrar como consumidores de água para garantir a captação futura. Tem que se cadastrar. Aí vocês chamam e peçam ajuda aos consultores, engenheiros agrônomos, para que a gente possa auxiliá-los nesse cadastramento. Não é difícil, cada um poderá fazer o mesmo através do computador, não tem custos por parte da Secretaria de Desenvolvimento, e o agricultor, assim, ele será legalizado como consumidor de água com a licença de outorga. Um outro setor importante que consome a água são os prestadores de serviço. Então, no percurso do rio, nós temos prestadores de serviço que usam muita água, pouca água, para acionar os seus processos
de prestação de serviço e também um outro setor importante que é o setor industrial, que pode estar na cidade, pode estar na zona rural, e aí nós teremos visibilidade sobre quem são os consumidores de água e quem são os lançadores de efluentes. E a última parte são a água de reserva do rio. Então, nem toda a água pode ser tirada do rio. A Companhia de Água de Joinville, por exemplo, em época de escassez, ela vai até um determinado ponto. Dali tem que deixar o filete correndo, porque sempre tem outros consumidores que necessitam da água. Então, a guerra pela água no mundo já começou. No Nordeste já tem briga pesada, briga feia pela água. Então, a questão no futuro e nos anos vindouros é a respeito da privatização da água. E está se cogitando isso, a privatização das companhias de água, que fazem o tratamento. Nós temos diversos problemas pela frente. O Rio de Janeiro está sofrendo lá com o Rio Guandu. Não é mais água que é tratada lá na estação do Guandu. É esgoto puro, esgoto químico. E o pessoal continua lançando porcaria. 9 milhões de habitantes sem água no Rio de Janeiro, com água de qualidade boa. É um problema. E esse tema agora, através da outorga de lançamento no Rio de Janeiro, por exemplo, vai pegar pesado. E aí deixo para vocês um convite sobre a outorga da água em Joinville. A Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, através de minha sugestão, ela está trazendo de Florianópolis o engenheiro Miranda, Guilherme Miranda, no dia 12 de fevereiro, semana que vem, quarta-feira. O local dessa palestra é a UDR, União de Desenvolvimento Rural, lá em Piraberá, na antiga Fundação 25 de Julho, na rodovia 418, quilômetro 0. Horário, 19 horas. Essa é uma atividade, é um evento que destina-se aos consumidores de água, aos profissionais que irão auxiliar os consumidores e lançadores de efluentes na sua regularização cadastral, na outorga, para conseguirem uma licença de uso por outorga. E recomendaria àqueles que tiverem interesse, as empresas maiores, que se façam presentes, porque o Guilherme é um profissional da SDE, competentíssimo, engenheiro agrônomo, é hidrogeólogo, sabe como responder corretamente essa questão. Muitos consumidores ainda não estão informados sobre a questão da outorga. Muitos consumidores acham que a água é infinita. Acabou esse tempo. Nós temos semanas aqui agora de fevereiro e final de janeiro muito chuvosos, e não é por isso que nós vamos imaginar que o resto dos próximos 20, 30 anos vai continuar sobrando água e dando enchentes, como nós estamos vendo em muitas cidades do Brasil. Mas a questão, então, é essa. O convite é outorga da água em Joinville. O que é, para que serve, é obrigatória, a partir de quando o cadastro começa e de que forma esse cadastro vai ser feito e de que forma a Secretaria de Desenvolvimento vai emitir as licenças correspondentes. Nós tivemos essa semana um problema na minha casa, com muito mosquito. Esse verão aí trouxe demais mosquito para Joinville. A minha casa está na frente, no meio de mato, de grandes bosques, algo como 40 mil metros quadrados de floresta nativa na Rua Diamantina, e essa floresta, logicamente, gera uma produção muito grande de mosquito quando chove. Então, o calor e a chuva, elas explodem com o mosquito. Se não tiver, por exemplo, uma programação na tua propriedade de eliminação de poças de água, você corre o risco de ser picado por um mosquito da dengue, um mosquito da febre amarela e assim por diante. Então, nós usamos, a minha mulher comprou as espirais do
de um tal de durma bem, um boa noite, e nós acabamos nos intoxicando com essa fumaça. A espiral foi acesa numa varanda fechada, nós vendo televisão na sala, a 5 metros de distância da espiral, nós inalamos essa fumaça e o resultado foi uma intoxicação. Eu me intoxiquei menos, fiquei com dor de cabeça, ânsia de vômito e me senti mal. E a minha mulher realmente não conseguiu dormir. 5 vezes ela foi para o banheiro com ânsia de vômito, tentando vomitar, com muita salivação. Eu tive uma aceleração cardíaca e me assustei. Aí vocês têm que tomar um certo cuidado quando usarem. Eu recomendo que não usem espirais, seja ela de que marca for. Não usem espirais. O que está acontecendo hoje é que a China produz espirais quando exporta as espirais verdes da China, eles usam agrotóxicos que não estão registrados na China, porque na exportação não exige registro e não exige a qualificação, a pureza do agrotóxico, do princípio ativo. Então estão colocando lá dentro, para vender barato, estão colocando DDT, BHC e outros produtos altamente perigosos que estão proibidos no mundo. Então, como não tem controle ambiental, como se trata de um dome sanitário, os agrônomos não podem encostar nesses domes sanitários. E a Anvisa liberou. Então, a Anvisa em Joinville, por exemplo, eu consultei a Anvisa sobre a minha intoxicação e disseram que eles não têm nada a informar, eles não têm nada com isso. Tem que ser Brasília, através de protocolo, de requerimento, de burocracia, para denunciar essa intoxicação. E o fabricante, por outro lado, que é de Itajaí, ele embala e põe no comércio e coloca na bula o que a lei diz para pôr. Então ele coloca assim esse produto altamente tóxico, cuidado, perigoso. E com essa ele se safa. Se alguém se intoxicar, ele manda para o CEATOX. Manda lá para a USC, telefona para a USC, lá para os médicos de intoxicação, eles vão dizer o que você tem que fazer. E o fabricante, o embalador do produto importado, ele não tem nada, não tem nenhuma responsabilidade pela venda, pelo uso desse produto. Ele vai dizer, está escrito na bula que é perigoso, então você tenha cuidado quando vai usá-lo. Só que essas espirais não podem ser usadas em quartos fechados. Imagina você com uma criança com meses de idade, você liga uma espiral dessa dentro do teu quarto e intoxica teu nenê. Mas nós vamos voltar a esse mesmo tema daqui a pouco no quadro seguinte. Aguardem que já voltemos. Retornando ao programa Ecologia em Ação de hoje, nós estávamos falando sobre as espirais, os que fumegam, os espirais onde soltam fumaça dentro das casas, dos quartos. Essas espirais, de acordo com a própria bula, que consta da cartela, da embalagem, ela diz que deve ser usada em ambiente externo e também em ambientes internos, o que não recomendam os profissionais especializados, médicos especializados sobre a avaliação desse produto, dessa fumaça. Você sabe que um agrotóxico ele foi feito para usar normalmente no estado líquido ou estado sólido. Mas quando esse agrotóxico é metido fogo nele, ou ele é queimado através de uma brasa, ele tem uma potencialização muito maior do que o efeito normal dele. E não existe pesquisa sobre isso. Trata-se de um dome sanitário. É regulamentado por engenheiros químicos, por técnicos químicos. Então, os agrônomos que têm a cadeira de toxicologia, de entomologia, etc., nas suas faculdades, eles não podem ajudar a sociedade, os consumidores, os intoxicados, sobre esse tema. Então, ficamos abandonados. Se você reclama para o produtor, para o embalador, ele vai dizer que ele não tem nada com isso. Procure o CEATOX. Essa é a resposta que você tem do embalador e comerciante que vende esse produto, muitas vezes vindo da China. Não se produz mais muito no Brasil porque é muito caro
e se importa tudo da China, onde a mão de obra é barata e os produtos não têm controle de qualidade. Então, usam-se produtos extremamente baratos que foram banidos, estoques que estavam encalhados. Esses estoques, então, são exportados da China para os países, principalmente do terceiro mundo, onde não existe, assim, um controle sanitário mais rigoroso. As espirais que fumegam, esse pesquisador que estou mostrando aí para vocês é o Dr. Warburg, em entrevista à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, fala do estudo divulgado no The Nation sobre o risco para a saúde em usar repelentes espirais que devem ser queimados. De acordo com o Dr. Warburg, a medida não é eficaz e deve ser restrita a ambientes externos. Então está aí o aviso, e as bulas não falam isso. A Anvisa fez um acordo, pelo jeito. Isso é com Brasília. Está difícil. Então o aviso está dado. Eu acredito que associações de médicos, de medicina, eles deverão atentar para esse caso aí e saberão como tratar os intoxicados de uma forma correta. Mas não use espirais fumegantes. É perigoso, é venenoso e intoxica. Dengue. Estamos aí com um caso de dengue em Joinville. Só que a imprensa divulgou que nós estamos com bairros em Joinville, totalmente cheios de mosquitos doentes. Não é verdade. Os mosquitos Aedes aegypti que tem em Joinville não estão contaminados com o vírus da dengue. Quem vai contaminar esses mosquitos são essas pessoas, essas crianças que estão doentes, que foram talvez trazidas de fora. Muitos casos em Joinville no ano passado eram casos externos que vieram apresentar a doença e os sintomas em Joinville. Então, o tratamento dessas pessoas, desse caso da dengue, não vai se restringir à pulverização. A primeira coisa que se fala quando tem um inseto que está incomodando é vamos tocar veneno em cima, vamos tocar fumacê. Gente, isso aí é perigoso. O que nós temos que recomendar às nossas autoridades e aos nossos dirigentes da Secretaria da Saúde e da Anvisa é que se confine a pessoa que está com os sintomas da dengue. Não deixe essa pessoa exposta aos mosquitos para eles não se contaminarem. Aí nós restringimos e baixamos os custos, porque se nós liberarmos essas pessoas para a sociedade e para os mosquitos, nós estamos com um problema bem grande que pode sair muito caro mesmo. Recomendamos então que as pessoas coloquem tela nas janelas. Eu tive por muitos anos tela nas janelas e essas telas realmente me protegeram, até que um dia eu cheguei em casa, as telas tinham todas sido arrancadas porque elas tinham molduras de alumínio. Então o craqueiro chegou lá, viu aquele alumínio e digo, vou trocar essas molduras com tela, vou arrancar fora. Já aproveitou, também arrancou as calhas de alumínio para vender para compra de crack. Essa é a sociedade que nós estamos hoje vivendo. São esses os problemas. Então, dengue, faz quarentena com o cara, coloca ele dentro de casa, não deixa o mosquito entrar, coloca a tela na janela, deixa o quarto fechado, até que o cara se cure, até que ele não seja mais transmissor da doença para os mosquitos. Assim que se faz, é barato. É um controle monitorado. Só tem uma pessoa, duas pessoas, vamos monitorar essas duas pessoas para que elas não fiquem no ambiente soltando sangue para as mosquitas, porque só as fêmeas é que chupam o sangue para poder se reproduzir. Vou voltar ao tema, qual a função de um vereador? Nós vamos estar em campanha esse ano, os partidos políticos estão se movimentando, diversas reuniões,
a movimentação está grande, muitos candidatos. No programa anterior eu falei sobre isso aí e vou continuar apresentando algumas sugestões para os partidos políticos para que elas preparem bons candidatos, porque a cidade de Joinville merece bons vereadores. Nós não podemos ter vereador que vai lá para a Câmara para fazer negócio, negociata para aprovar lei. Leis que são contra a sociedade, leis que prejudicam o eleitor. Nós não queremos esse tipo de vereador, nós não queremos negociante lá dentro da Câmara. Nós queremos vereador que faça leis e que se comporte sempre a favor do munícipe. O munícipe que paga a conta dele, que paga o salário dele. É para isso, assim que funciona a democracia. Mas vamos lá. Quais leis são trabalhadas pelos vereadores? Exclusivos para os municípios a que eles pertencem. Então, eles podem legislar sobre tributos, impostos, IPTU, Selic, taxas, etc., etc. Podem baixar imposto, podem legislar sobre o plano diretor, quais ruas devem ter tratamento especial, qual é a altura dos prédios que podem ser construídos em determinados bairros, e ruas e faixas privilegiadas, uso do solo, que tamanho lote deve ter, como é que é o planejamento urbano nos bairros. Então, o uso do solo é, por exemplo, fazer leis para que não se construa dentro dos rios. Vocês viram agora em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, como as pessoas e os políticos trocaram por votos a autorização para construir em cima do rio, na margem dos rios. A chuva veio e levou tudo. Agora eles querem indenização para que o poder público, para que os demais contribuintes paguem esse prejuízo. Foi corrupção isso é corrupção pesada. Então, esse o vereador pode, na legislação, quando ele for vereador, ele pode modificar essa legislação, protegendo a sociedade e criando, assim, espaço para a passagem das águas, o espaço livre. Não pode construir prédio dentro do rio, em cima do rio. Não pode engessar o rio, como já mostrei isso no programa passado. E a concessão de serviços públicos, como, por exemplo, lixo, coleta de lixo, a coleta dos resíduos recicláveis, a concessão de linhas de ônibus, quantas linhas. Quando esses contratos de concessão vencem, o vereador tem que exigir uma nova posição do Poder Executivo. Então, concessão de tratamento de água, como é o caso da CAGE. Isso é o vereador tem que legislar e se preocupar com esses temas que eu apresentei aqui para vocês. Assuntos que podem ser tratados em lei por um vereador. Vamos lá. Mudança, criação ou extinção de tributos. Falei antes. Criação de bairros, distritos, subdistritos dentro do município, nada de região por fora. Estabelecer o chamado perímetro urbano, a área do município que é urbanizada, perímetro urbano. Teve um vereador que aumentou o perímetro urbano lá em Piraberaba para dentro do Quiriri. Criou o maior problema, ele facilitou a urbanização naquela região, que é a área de bacia de captação da água de Joinville, gente. Você imagina o que esse vereador fez? Ele queria criar Piraberaba um município, aí aumentou o perímetro urbano na Dona Francisca e dentro do Quiriri. Uma loucura! Hoje nós estamos com risco de qualidade da água que vem do Quiriri pela população que está usufruindo das águas e está fazendo lançamento de despejos altamente perigosos. Não se faz isso. Então o vereador tem que ter um certo cuidado. Sugerir nome de ruas e avenidas. Aprovar os documentos orçamentários do município. O orçamento do município tem que ser aproveitado pelos vereadores. Eles têm que limitar os gastos em certos setores e facilitar gastos em outros, onde a sociedade está necessitando assistência. Esse é o papel do vereador. Elaborar
deliberar e votar o plano diretor municipal. É importante ter um plano diretor. Para que lado a cidade vai se expandir? O que pode construir em determinados bairros, em determinadas ruas? Esse é o plano diretor. Papel do vereador. Aprovar o plano municipal de educação, entre outros temas que são tão importantes. Mas vou deixando para o próximo programa o que um vereador não deve propor de lei. Aí vou mostrar para vocês exemplos de propostas legais que foram apresentadas nos municípios do Brasil. É hilariante, é chocante a ousadia e a falta de informação dos vereadores que o povo brasileiro elege. Mas vamos ficando hoje por aqui. Agradeço aí pela presença de vocês e vou convidando-os para o próximo programa. E não esqueçam, dia 12, outorga na UDR, às 19 horas, com o Guilherme, engenheiro agrônomo, que vai falar para vocês e dar as dicas sobre outorga da água, de consumo e de lançamento. Até lá!